Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos entender e aprender quando a planta está precisando de adubo, qual adubo utilizar e como socorrer a planta, né? Muitas vezes a planta pede socorro, às vezes parece falta de adubação, mas tem outros fatores também que atrapalham, mesmo adubando a planta não evolui. Por que será isso? Vamos aprender. Estrelando aqui nesse nosso vídeo, né? As duas protagonistas do nosso vídeo são dois cambuís, um cambuí e dois cambuí. E uma dessas plantas aqui está plantada na argila expandida. Vamos falar sobre isso também, a utilização da argila expandida como substrato. Vou mostrar para vocês o quanto está dando certo a utilização desse substrato, que deu muita repercussão aqui no canal, a utilização da argila expandida como substrato. Falaremos sobre isso também. E planta, galera, precisando de adubo, muitas vezes as folhas estão amarelas, né? As minhas folhas amarelas quer dizer que a minha planta precisa de adubo? Vamos ver sobre isso e ver também que está muito relacionado, muitas vezes, no substrato que nós estamos utilizando aqui. Beleza? Bora lá. Dá uma olhada na saúde deste cambuí aqui, pessoal. Olha o verde das folhas, dá uma olhada nas brotações, ok? Substrato argila expandida, um pouco de osmocote aqui na superfície do substrato e utilizado também bocache como adubação. Minha planta está plena em saúde. Quer ver a estrutura? Vamos dar uma olhadinha na estrutura. Olha o nebare da minha planta, é um cambuí. Este aqui é um cambuí que promete bastante no futuro. Uma planta que já tem aí alguns anos sendo cultivada a partir de semente. É possível e é divertido criar bonsai a partir de semente. E aqui temos outro cambuí, com um movimento no tronco aqui interessante. Será feito aqui um trabalho nesse cambuí, tanto é que eu peguei ele para poder tratá-lo, né? E me veio a ideia de fazer esse vídeo. Olha a diferença na coloração das folhas. Uma coloração mais amarelada, enquanto o outro está com um verde intenso. Deixa eu colocar os dois aqui mais pertinho. Tá dando para notar a diferença da coloração? A minha planta, para eu saber que a deficiência de evolução, que a deficiência de coloração das folhas é falta de adubo, eu preciso ter em vista o seguinte. Para eu constatar que a minha planta está com falta de adubo, eu preciso ter experiência com o substrato que eu estou utilizando na minha planta. Por que que isso é importante? Porque o pH do substrato, pessoal, ele faz com que a minha planta absorva de maneira adequada os nutrientes. Mas isso não é uma coisa de falar, nossa Diogo, eu vou ter que ficar medindo o pH das minhas plantas agora? Não, porque se você utiliza um substrato adequado, o que é um substrato adequado? Metade caqueira, metade terra para vasos e floreiras, ou metade pedrisco e terra para vasos e floreiras, ou areia e terra para vasos e floreiras, enfim, não vamos aprofundar aqui nesse quesito substrato, ok? Nós vamos falar simplesmente isso. Se eu utilizo um substrato adequado, pois temos muitos vídeos sobre substrato no canal, eu já falei muito sobre isso. Porque eu vejo muitas pessoas utilizando qualquer substrato, né, com plantas em qualquer substrato e às vezes a planta não vai. Aí vai lá e coloca adubo, coloca um osmocote, coloca qualquer tipo de adubo na planta e a planta não vai. E às vezes é sim deficiência de adubo. Mas se o pH do substrato não está adequado, a planta não vai conseguir se alimentar deste adubo, né? O osmocote, por exemplo, né? O osmocote é um dos melhores não, para mim é o melhor adubo químico que existe para ser utilizado nas plantas. Mesmo com a utilização do osmocote, se o pH do substrato não está legal, não vai fluir. E volta a falar, se não é algo a se preocupar, desde que você utilize um bom substrato, que não será aprofundado aqui nesse vídeo, e outra hora podemos falar sobre isto novamente. Então, folhas amarelas, sim, é deficiência de adubo.
né? Folhas que não se evoluem, é nítido, né? A experiência também de termos uma planta que está se evoluindo bem e uma planta que está se evoluindo mal é nítido. Outra coisa importante, olha o monte de praga que está aqui no meu substrato, ok? Isso aqui já é uma coisa que vai começar a atrapalhar esse substrato, vai desregular a umidade do meu substrato, vai fazer com que essas pragas também absorvam nutrientes do substrato e isso vai fazer com que o adubo também não chegue de maneira correta para essa planta. Embora aquele cambuí que está ali, né, está mal, nós vamos fazer uma adubação nele, daqui a pouco vou mostrar como que vai ser feita essa adubação, ele vai se recuperar porque o substrato que ele se encontra é um substrato adequado, então ele vai responder bem a esta adubação que nós vamos fazer. E lembrando, né, como já havia mencionado, estou aqui com um monte de livros. Para que, Diogo, este monte de livros que você está aí? Galera, eu estou inaugurando o clube de leitura aqui do canal Bonsai Sul de Minas. Como que vai funcionar esse clube de leitura? Esse clube de leitura vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ser para os membros do canal. Se você olhar num cantinho aí do nosso canal, vai estar escrito aí, seja membro. Agora, atenção, seja membro, tem dois esquemas aí para ser membro. Tem o membro Rock Dash, que são os colaboradores do canal, né, pessoas que eu agradeço muito por já serem membros do canal, sem eu nunca ter focado nessa questão de ser membro do canal. Algumas pessoas já são membros simplesmente por querer ser, ok? Agora esse clube de leitura vai ter um custo de R$ 8,00 por mês, tá? R$ 7,99 na realidade, e nós vamos ler. Como assim, Diogo, nós vamos ler? Como eu tenho muitos livros e leio bastante livros também, eu vou estar fazendo resumo desses livros, nós vamos estar debatendo sobre esses livros e eu vou fazer vídeos exclusivos falando sobre esses livros. E vocês também irão participar. Teremos o nosso grupo exclusivo no WhatsApp para os membros do clube de leitura e teremos também chamadas ao vivo. Transmissões ao vivo para nós fazermos críticas sobre os livros, também serão utilizados artigos de internet, nós vamos aprender de maneira dinâmica sob a luz da leitura, porque muitas vezes nós vemos vídeos, pegamos conhecimento aqui, conhecimento ali, mas não sabemos de onde vem esse conhecimento e desconhecemos também o poder do conhecimento da leitura. Vale a pena fazer parte do clube de leitura, né? Já está disponível para você ser membro. No dia 15 de dezembro já estou captando as pessoas, né? Você já sendo membro, já vou começar aí adicionar você no nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos poder escolher livros também, talvez algum livro que você já tenha, para poder também discutir nessa questão. Enfim, será legal, garanto a você que vai ser uma maneira muito divertida e dinâmica de crescer e aprender em conhecimento. Conhecimento sobre o bonsai, conhecimento filosófico sobre o bonsai, sobre a vida. Eu gosto muito de aprender, inclusive, né, mas isso ainda vou debater com as primeiras pessoas, né, que entrarem aí para o clube de leitura, que a primeira apostila que nós vamos ler vai ser sobre adubação orgânica. Ok? Vamos fazer uma leitura sobre adubação orgânica, pegar os pontos ali mais importantes e falar sobre isso. E depois vai ser feita enquetes também para que vocês possam escolher o livro da vez. Vocês também podem comprar os livros, né, se vocês gostarem aí dos livros que serão falados aí no clube de leitura e por aí vai. Beleza pura? Será bem legal essa forma de aprendizado. E vídeos exclusivos também, tá? Eu calculo que teremos 2 encontros mensais. Por enquanto eu calculo 2 encontros mensais ao vivo para o clube de leitura. Fora os vídeos também, né, que vai ser postados exclusivos para os membros. Beleza pura? Voltamos aqui. Qual adubo utilizar?
Qual adubo utilizar quando a planta está com deficiência de adubação? Uma dica, pessoal, para tirar essas pragas aqui, acredito que a maioria dos bonsaístas de casa tem essas praguinhas, é uma pinça. A pinça, galera, a gente enfia a pinça aqui, ó, aberta, assim, tipo um garfo, e vai levantando essas praguinhas aqui, ó. E é interessante a gente até tirar, né, um pouco do substrato que fica, porque aí elas vão saindo aqui com as raízes inteiras, ó, e vamos puxando devagarinho. Ah, Diogo, mas vai voltar. Vai. Isso aqui é uma praga que a gente só consegue dissipar essa praga aqui depois que a planta vai para o vaso de bonsai, porque aí o substrato passa a ser ainda melhor do que as plantas em vaso de treinamento. Belezura? Então vamos aqui tirando as pragas. Eu sempre tiro um pouco do substrato, porque depois eu vou colocar mais um pouco de substrato aqui. E esse substrato que eu vou colocar aqui também vai ser parte da adubação. E vamos também fazer uma poda neste cambuí aqui, tá? Nós vamos fazer uma poda neste cambuí para que ele se estruture melhor. Será um cambuí pequeno. Vou fazer um bonsai pequeno de cambuí, que eu acho uma espécie muito linda. Linda demais este cambuí aqui. Agradecimento aí ao meu amigo Márcio, que me forneceu sementes dessa planta aqui. Já tem aí um tempinho que foram plantadas essas sementes aqui. E é uma planta bem apaixonante, lenta, viu, galera? Muita paciência na construção deste cambuí aqui. Muitas pessoas criticam o cultivo do bonsai a partir de semente. Muitas pessoas falam, ah, tem que comprar pré-bonsai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pessoal, tudo é válido, né? Quem tem aí condições para poder comprar, compre, né? Quem não tem, plante sementes. Tem gente que tem condição para comprar, mas acha divertido plantar a semente. E para mim, eu, Diogo, né, existe mais satisfação em fazer um bonsai do que às vezes ter um bonsai. As minhas plantas ficam prontas, mas a minha atenção carinhosa fica sempre nas plantas que ainda estão no caminho para se tornar um bonsai. E terminando aqui de tirar as pragas, eu vou falar para vocês da importância dessa adubação que a gente faz aqui na superfície, porque essa adubação aqui ela ajuda também na criação de raízes capilares perto da base do tronco, que é uma coisa importante, as raízes capilares na base do tronco, né? Para quando a gente for transplantar a nossa planta. Existe também, eu tenho certeza absoluta que pelo menos aí 98% de vocês que estão assistindo esse vídeo, que vocês já viram aí algumas figuras, né, na internet, tipo essa aí que eu vou estar mostrando para vocês, ó. Essa figurinha que vocês estão vendo aí. Essa figura fala tipo assim, que a planta está precisando de ferro, que é falta de nitrogênio, falta de potássio, falta disso, falta daquilo. É verdade? Sim, né? Essa figura mostra essas questões e de certa forma é sim, mas é algo mais profundo, né? Não é uma questão assim de você olhar e falar é falta de ferro, é falta daquilo. Muitas vezes, pelo menos ó, eu já falo para vocês na lata, 90% é falta de um bom substrato, porque um substrato ruim pode fazer com que a planta deixe de se alimentar de ferro ou se alimentar de manganês. Né? Pode barrar essas coisas que precisam estar livres para a planta poder comer, né? Que são os micronutrientes, ok? E se o substrato faz isso, então, do que adianta eu dar um bom adubo para minha planta? Ok? Algumas plantas são mais exigentes em alguns aspectos, outras não, mas a maioria das plantas, né, pelo menos as plantas mais populares na utilização da construção do bonsai, são plantas bem resistentes, mas temos algumas que não. Por exemplo, uma planta que gosta muito de ferro e que sente muito a falta de ferro é o Pithecolobium tortum.
é nítido o Pithecolobium tortans ter essa questão da deficiência de ferro. E muitas pessoas usam até às vezes algumas receitas mirabolantes, né? Coloca aí bombril, prego no substrato, como se fosse assim algo que fosse fazer um milagre na planta para a planta ressurgir. Mas um bom cultivo não necessita de fazer coisas mirabolantes para que a planta ressurja ou fique saudável. Feito aqui, retirado as pragas do meu cambuí, eu vou fazer uma poda nele primeiro, para a gente poder dar sequência no vídeo, certo? Como ele vai ser uma planta pequena e já tem um movimento, eu acredito que eu vou aramar esse primeiro galho aqui, que eu vou precisar dar uma força para ele, ou então talvez eu já fique somente com esse aqui, dando destaque a essa curva. Mas eu vou tirar alguns galhos mais grossos aqui, ó, como este. Vou estar fazendo uma poda e uma adubação, e em breve eu vou estar atualizando essa planta com vocês também aí. Beleza pura? Essa poda que eu estou fazendo aqui são podas que está visando aqui também a proporção e a conicidade da minha planta, ok? Estou tirando alguns galhos mais grossos, dando sequência para os galhos mais finos. Isso vai fazer com que a minha planta gere mais, fique mais proporcional na medida que ela brotar e na medida que ela responder a essa intervenção aqui. Podas feitas, e falando algo importante sobre essa intervenção, né? Porque eu sempre falo para não fazermos intervenções em plantas doentes, mas eu sei e tenho certeza que essa planta não está doente. Ela está somente debilitada por falta de adubo, que faz muito tempo que eu não a adubo. E veja bem que importante saber disso aqui, ó. Embora eu tenha tirado dela aqui, ó, galhos grossos, os outros galhos, ó, não estão podados, estão livres, né? Que vai ser aonde o adubo vai agir, nestes galhos que ficaram. E o mais importante, que são os galhos que eu preciso que se desenvolva neste momento. Este aqui eu creio que eu hei de tirar, ok? Eu vou precisar aqui distribuir um pouco melhor depois, que não vem ao caso, mas vamos aqui para o adubo. Pessoal, o Osmocote é o melhor adubo para a gente estar utilizando aí na evolução das nossas plantas. Tem muita gente que não gosta de usar adubos químicos, mas eu falo para vocês, viu? O Osmocote é um dos adubos mais utilizados aí por todo mundo que cultiva bonsai. Vou estar colocando aqui, ó, 3 pinças de 3 dedos nessa planta, ok? Quem aí sabe da pinça de 3 dedos? Coloquei aqui o meu Osmocote, beleza? E vou agora cobrir este Osmocote com outro substrato aqui, até na base do meu vaso, porque isso vai fazer com que o adubo atue de maneira melhor, haja um aproveitamento total do adubo que eu utilizei. Eu acredito que eu vou fazer uma aramagem neste galho aqui, tá? Cadê meu alicate bola? Vou fazer um acabamento numa outra poda que eu fiz aqui. Eu acredito que eu vou deixar um primeiro galho, principalmente se for uma planta pequena. De toda maneira vai ficar aqui uma margem de segurança e mais uma vertente, né? Caso eu queira utilizar esse galho no futuro. Então vamos lá. Deixa eu aramar meu galho e abaixá-lo. E já lembrando aí do nosso clube de leitura, que o link do clube de leitura, pessoal, vai estar também na descrição desse vídeo aqui. E durante as nossas lives também, vocês podem aí
tirar outras dúvidas também, dependendo do nosso tema. Beleza. Feito aqui um abaixamento deste galho. Talvez, eu acredito que esse galho no futuro irá sair. Eu acredito, mas a princípio será isso aqui. Adubada minha planta com osmocote. Agora, Diogo, e se eu quisesse colocar um adubo orgânico, me fala para mim como que funciona isso? Eu poderia? Quando é constatado que a planta está com deficiência de adubo, sobretudo o nitrogênio, tá? Porque o nitrogênio é o adubo que a planta sente mais falta primeiro e é o nutriente, né? O adubo não, é o nutriente que a planta mais consome, ok? Seria o nitrogênio. Agora, por que utilizar o osmocote? Porque o osmocote ele vai dar uma carga boa dos nutrientes que a planta precisa, e o osmocote também ele não tem apenas o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O osmocote 15,9,12 ele tem também muitos micronutrientes que a planta também precisa, diferentemente de outros adubos que não têm, né, químicos. Muitos outros adubos químicos não têm esses micronutrientes, e quando tem, às vezes tem só 3 ou 4, o osmocote tem mais de 12 micronutrientes. Beleza pura? Então a utilização de um adubo químico, quando a planta está com deficiência, ela vai reagir mais rápido. Se eu utilizo um adubo orgânico, para uma planta que está com deficiência, vai demorar aí uns 2 meses para a planta te dar a primeira resposta. Enquanto o osmocote vai te dar uma resposta, quase que na primeira semana você já vai notar a diferença na sua planta. Lembrando do substrato, tá ok? Lembrando do substrato. Quem sabe o substrato também não pode ser aí um tema para o nosso clube de leitura. Lembrando do nosso clube de leitura, para você se inscrever no clube de leitura, vai estar aqui na descrição do vídeo, na página inicial do canal também vai estar lá, seja membro. Aí você clica lá, clube de leitura, e se inscreva no clube de leitura, ok? Teremos o nosso grupo exclusivo, né? Você se inscrevendo, você já vai ter aí o link para poder entrar no nosso grupo exclusivo do clube de leitura, e vão ter também os vídeos exclusivos para o clube de leitura e as nossas transmissões ao vivo também. Beleza pura? Espero que esse vídeo possa ter aí ajudado nessa questão. Desculpa um monte de propaganda, mas eu preciso falar e explicar sobre o clube de leitura. Esse é o local que eu tenho, né, para poder falar sobre isso, mas estarei fazendo também um vídeo exclusivo para as pessoas que querem entender sobre ser membros do canal. Beleza pura? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.